Nós estamos conversando aqui com a doutora Sônia Ubelino, que acabou de fazer uma vibrante palestra aqui no evento do Sindicefaz, o segundo encontro sobre qualidade de vida, realizado aqui em Feira de Santana. Doutora, a senhora trouxe dados sobre envelhecimento e mostrou que a gente está vivendo mais. Mas nós estamos vivendo bem? Pois é, Moacir, essa é a questão, né? Envelhecendo e vivendo muito, com a expectativa de vida altíssima, como a gente vê aí já no Japão, a expectativa média é 84 anos, mas como que a gente está chegando lá, né? Porque não adianta você viver muito, mas sem qualidade, diabético, com amputação, sem qualidade de vida, confinado a um leito, com câncer, enfim. Então a gente tem que fazer a nossa poupança, são escolhas que são fundamentais, escolhas de vida, de estilos de vida saudáveis, que faz com que a gente chegue lá bem, graças a Deus, com saúde, com vigor, com um envelhecimento ativo. Isso que é importante. E quais fatores interferem para que a gente tenha essa longevidade com qualidade? Então, resumindo, fazer um resuminho da palestra, né? Primeira coisa, alimentação. Tá? Então, você é literalmente o que você come. Então, já dizia Hipócrates, que é o pai da medicina, o seu maior medicamento é o seu alimento. Como que é o alimento? Mais orgânico, mais funcional, mais integral, mais fresco possível. Tentar diminuir, retirar o máximo que puder os industrializados, o excesso de açúcar, refrigerante, biscoitos, cookies, bolos, essas coisas que são muito industrializadas, né? E mesmo para o arroz, feijão, salada, legumes, frutas, enfim, o que a natureza já disponibiliza para a gente. Então, um é a alimentação. A outra coisa é o sono. O sono é muito importante e está sendo cada vez mais estudado, porque através do sono que a gente recicla, que o organismo da gente faz reparos, que o organismo da gente organiza os hormônios, que é o ciclo circadiano hormonal, os hormônios que vão dar disposição para a gente no dia seguinte, os hormônios que vão reforçar a nossa memória, o nosso sistema imune, reparar o nosso código genético. Então, tudo isso é durante o sono. Hoje as pessoas têm ido dormir meia-noite, 1, 2 horas da manhã, acordam muito, às vezes, cedo, e muito computador, muita internet, e isso é ruim, porque isso faz com que o hormônio do sono, que é a melatonina, caia e você perca em qualidade de sono e adoeça mais. A outra coisa é a atividade física. Então, a atividade física regular, ela prepara você para a luta, para a vida. A atividade física, ela combate a perda de massa muscular, que acontece com a idade. Ela faz com que você aumente o seu metabolismo, que cai com a idade também, fazendo com que você não engorde, melhora seu equilíbrio, seu reflexo, né? Também você, através da atividade física, você socializa mais, você pode fazer uma atividade física, uma corrida, jogar um tênis, praticar um esporte, e assim você já trabalha o outro lado, que é a questão da amizade, de você trabalhar bons pensamentos, bons sentimentos, que é o equilíbrio do estresse, o equilíbrio emocional. Então, esses são realmente os fatores primordiais, os fatores que fazem uma pessoa envelhecer bem, com saúde e com qualidade de vida. Como eu falei para você lá, que eu acho que não sei se você teve a oportunidade de assistir a palestra, medicamentos são a terceira causa de morte nos Estados Unidos, tá? Porque o mesmo medicamento que salva a vida, se ele for empregado de forma inadequada, ele pode levar uma pessoa à morte, a doenças, comorbidades graves. É o que a senhora falou ali, a iatrogenia. Exatamente. A iatrogenia O que é é que vem a respon... ser a Então, iatrogenia? a iatrogenia é o que dá errado, né? Seria o que a iatrogenia? Cirurgias mal indicadas, seria complicações pós-operatórias, infecções hospitalares e os efeitos colaterais de medicamentos. Então, muitas pessoas, infelizmente, por falta de informação, talvez, acham que o medicamento que baixa o colesterol, que baixa a glicose, vai dar qualidade de vida. São importantes, se o médico indicou, se a pessoa está com a diabetes, sim, mas isso não invalida que ela pratique uma atividade física, invista na redução desses fatores de risco, porque isso é que vai fazer com que ela seja ativa e dure o mais tempo possível na Terra,
com qualidade, porque é exatamente isso que a gente falou no início da entrevista. Não adianta você chegar aos 90 anos sem ter qualidade de vida, sem ser dono de si, sem viajar, sem cuidar dos netos, sem usufruir da vida. Não adianta. Então, para isso, você tem que realmente investir num estilo de vida saudável. Quais são os vilões da nossa alimentação que contribuem para um envelhecimento sem qualidade? O principal é o açúcar, mas não é o açúcar branco. Quando a gente fala em açúcar, as pessoas pensam, então vou trocar por adoçante. Adoçante é sintético, é ruim. Açúcar, a gente generaliza. É tudo que aumenta muito a glicose no sangue. Então, quais são as fontes de açúcar que não são só o açúcar branco que a gente conhece? Os pães, as massas em geral, a farinha de trigo refinada, os doces, o excesso de gordura saturada e gordura trans, que é aquela gordura que você não vê na fritura, mas que dá crocância aos alimentos. Então, na verdade, são todos os alimentos industrializados, refrigerantes, sucos em caixa, biscoitos recheados, enfim, alimento que não existe na natureza de verdade, são os vilões. Mudando um pouquinho de assunto, a senhora também falou muito da necessidade da reposição hormonal depois de uma certa idade. Como isso é importante para a longevidade com qualidade? Certo. Isso é crucial para a saúde, tá? É a reposição hormonal na menopausa e no distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é conhecido popularmente como andropausa. Então, como eu falei, a gente vivia até 100 anos atrás, a expectativa de vida era 45, 47 anos, depois de morrer de infecção, né? Então, com o advento dos antibióticos, das vacinas, do saneamento, a gente passou a viver mais. Então, aquele medicamento que salvava a nossa vida, hoje não é capaz de dar um envelhecimento sadio para a gente, porque as doenças do envelhecimento não são infecciosas. São doenças crônico-degenerativas. Então, os hormônios, eles têm um papel fundamental na prevenção desses distúrbios, porque o hormônio, ele quem vai dar o comando para a célula funcionar. Com a queda hormonal, a gente acelera o envelhecimento, porque para a natureza a nossa função é perpetuar a espécie, ou seja, procriar. Depois que se procria, os hormônios caem, a gente envelhece e morre. Só que não, né? Porque tem os medicamentos que fazem a gente viver mais tempo, só que em declínio hormonal, sem funcionar bem. Então, a reposição hormonal feminina, por exemplo, ela reduz a mortalidade em mais de 40%. Os estudos mostram que é de 20% a 40%. Reduz até o câncer de mama em 20%, quando ele é feito na janela de oportunidade, que são os primeiros anos, e quando se usam hormônios que têm a estrutura molecular igual ao hormônio que você produz e que é dado através da pele, ou em adesivos, ou em creme, e isso hoje está disponível no mercado. Qualquer médico que trabalhe com a parte hormonal, seja ele um clínico, seja ele um ginecologista, um urologista, um endócrino, vai saber manusear isso com as pessoas, com os clientes, os pacientes. E no caso do homem também tem a testosterona, com a mesma estrutura molecular que ele produz, a testosterona, ela melhora o diabetes, ela previne diabetes, previne Alzheimer, melhora a composição física, melhora a saúde do homem como um todo, previne Alzheimer, enfim. Sem hormônio, é muito difícil você envelhecer pleno, né? Porque se a gente tem uma substância química que é produzida pelo nosso corpo e que faz com que as nossas células e órgãos funcionem bem. Se a gente deixa de produzir, vai haver um desequilíbrio como um todo. A gente vai engordar mais, a gente vai perder massa magra, a gente vai perder osso, as nossas articulações vão degenerar, vão ter um processo de artrose, que faz parte de um envelhecimento, mas que a gente pode minimizar, frear esse aceleramento desse envelhecimento e, com isso, prevenir, adiar doenças que acometeriam a gente lá na frente. Principalmente as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte. Quando eu falo doença cardiovascular, eu falo de infarto e AVC, que é a primeira causa no mundo inteiro. Então, os hormônios, eles são cruciais para prevenir as doenças cardiovasculares. A senhora também falou das mitocôndrias. Então, olha, você prestou atenção, né?
Como é que é a ação delas no nosso organismo e como elas podem agir positivamente? Ótimo, olha só, as mitocôndrias são os motores das células. Elas que utilizam a gordura que está armazenada no nosso corpo para usar como combustível e gerar energia para o nosso corpo funcionar. Então, as mitocôndrias hoje, elas estão assim, elas são uma das organelas mais estudadas no meio científico, porque se viu que o Alzheimer tem relação com a disfunção da mitocôndria, a fibromialgia tem relação com disfunção da mitocôndria, até mesmo doenças como Parkinson, autismo, várias outras doenças têm relação com a mitocôndria. Veja bem, se a gente precisa de energia, igual um carro que precisa de um combustível do motor funcionar. Se o motor não está funcionando bem, o carro não vai andar. Então, assim mesmo somos nós. Se a gente não tem energia, o nosso coração não vai bater bem, as nossas funções metabólicas não vão acontecer de forma satisfatória. A gente precisa de energia. Então, a gente tem que ter muito cuidadozinho com a nossa mitocôndria. E o que é que a gente pode fazer para que essa mitocôndria dure mais, nasçam outras, nasçam mais mitocôndrias para dar mais energia para a gente? É isso tudo que eu falei. Atividade física, alimentação balanceada para o nutriente chegar até a mitocôndria, fortalecendo as células e gerando energia, ter o sono também para poder ciclar os hormônios e facilitar a produção de organelas, como as mitocôndrias, enfim, é estilo de vida. Ainda não existe um medicamento que faça surgir mitocôndria. O que existe são escolhas, estilos de vida, coisas que a gente pode fazer, que a ciência já descobriu que são gatilhos que estimulam a produção de mitocôndria, e a mais poderosa de todas é a atividade física. Por fim, doutora, o que é a medicina integrativa, que a senhora também colocou na sua palestra? Então, a medicina integrativa, ela é um modo de pensar focado para a saúde, tá? Os parâmetros que são utilizados para intervenções de tratamento, de condutas, de orientação de alimentação, de suplementos, de hormônio, são baseados em parâmetros que seriam os ideais para você estar em alta performance, para você estar bem. Esses parâmetros são diferentes dos parâmetros utilizados para diagnóstico de doença. As doenças que acometem a gente com o envelhecimento são diferentes das doenças agudas que nos matavam, como as infecções que você trata com antibiótico por um certo tempo, curou, acabou. As doenças do envelhecimento, elas não têm cura, são processos degenerativos que vão acometendo a gente porque as funções vão caindo, vão declinando. Então, é esse olhar, é o olhar da prevenção, é não esperar que, por exemplo, a pessoa fique diabética para tratar, é não esperar que fique hipertensa para tratar, porque se você trata o processo lá do início, primeira coisa é prevenção. Você evita um dano, evita que a doença se manifeste. Então, você faz com que aquela pessoa viva bem, com qualidade de vida, a maior parte do tempo. É igual tudo tudo que é material também. Um carro, se você cuida dele, você troca os fluidos, o óleo, vai mudando o pneu, vai organizando, a durabilidade dele vai ser, a vida útil dele vai ser muito maior do que um carro que você não faz manutenção. Então, por que nós, que somos tão preciosos, né, que somos tão complexos, não fazemos as nossas manutenções? Então, a medicina funcional integrativa nada mais é do que isso. São as manutenções, não é só a busca de um diagnóstico de doença. Você não está doente, só precisa vir daqui a um ano. Não. O que é que você tem, como é que está a sua alimentação, como é que está seu sono, como é que está a sua libido, como é que está a sua atividade sexual, como é que está a sua digestão. São pontos importantes da qualidade de vida de uma pessoa, não só da qualidade de vida, mas de fatores que vão dar suporte para que ela envelheça bem, com saúde, ativa, com dinamismo, com alegria de viver, com felicidade, ou seja, saúde no seu contexto amplo, né? A palestra foi muito boa, né? A quantidade de perguntas no final também mostrou que todo mundo se interessou. Se a gente quiser encontrar a doutora Sônia Belino,
nas redes sociais e na internet, como é que a gente pode fazer? Então, eu tenho um canal no YouTube, que sempre eu estou alimentando exatamente para divulgar esses conhecimentos, né? Que é o www.soniumbelino.com.br, e eu uso muito também a ferramenta do Instagram, que é DRA de doutora, Dra Sônia Umbelino. E aí eu estou sempre postando as coisas que eu estou estudando, tento fazer de uma linguagem que seja mais acessível, que as pessoas entendam. O meu objetivo principal é exatamente difundir esses conhecimentos que estão ao alcance de todos, né? Mas que muitas vezes não chega lá pela falta de informação de qualidade mesmo. Então, obrigada aí pela divulgação. Obrigado, senhora doutora, pela palestra e pela entrevista. Tá joia. Tudo de bom, gente. Boa Obrigada. viagem.